Em 1916, Freud escreveu para uma sociedade viena o texto A Transitoriedade, né? Um texto curto, rápido, onde ele fazia alguns questionamentos a respeito da guerra, da finitude da vida, sobre o luto e sobre os investimentos libidinais, ou seja, os investimentos que nós fazemos sobre determinadas coisas da nossa vida, sobre objetos, sobre pessoas, sobre situações. Eu já trouxe esse texto aqui uma outra vez no meu canal, foi ele modificado, onde eu escrevo algumas coisas sobre esse texto. Agora eu vou trazer o texto na íntegra, traduzido direto para o alemão, né? A partir desse livro aqui, ó, Um Século de Metapsicologia, está na minha lista de recomendação de leitura desse final de semana. E o texto é assim, primoroso, o texto é lindo, é poético, e eu acho que vale a pena a reflexão para pensarmos sobre o luto, sobre a perda, sobre a finitude da vida e o que vale a pena na vida, quais são, o que é importante e o que não é, né? Transitoriedade. Há algum tempo fiz um passeio por uma florida paisagem de verão, na companhia de um amigo taciturno e de um jovem poeta já bem famoso. O poeta admirava a beleza da natureza à nossa volta, mas não se contentava com isso. Incomodava-o pensar que toda aquela beleza estava condenada a desaparecer, que se extinguiria no inverno, assim como toda a beleza humana e tudo de belo e altivo que os homens criaram e poderiam criar. Todas as coisas que ele teria amado e admirado lhe pareciam se depreciar no destino da transitoriedade a que estavam determinadas. Sabemos que desse naufrágio, no perecimento de tudo o que é belo e perfeito, pode decorrer dois movimentos psíquicos diferentes. Um deles conduz ao doloroso enfadar-se com o mundo do jovem poeta. O outro, à objeção contra a realidade que se impõe. Não é possível que todas essas maravilhas da natureza e da arte, tudo o que sentimos e o mundo que nos circunda tenham mesmo de se reduzir a nada. Acreditar nisso seria insensato e blasfemo. Essas maravilhas têm de conseguir, de um modo ou de outro, manter-se imune às influências destrutivas. Contextualizando historicamente, né, 1916 a gente está no auge da Primeira Guerra Mundial, a guerra ainda não tinha chegado em Viena, que era onde o Freud morava e onde a situação ocorre, e o poeta questiona, né? Eles já perceberam que a guerra ia chegar a Viena, né, na Áustria, não teria o que ser feito. O poeta questiona o que vai ser de nós e qual o objetivo dessa paisagem linda que está aqui, que é o ambiente onde eles estão. Né? Será que essas coisas perdem valor? Né? O poeta questiona porque elas vão acabar, né? A finitude delas traz a sua efemeridade, né? Aí o Freud questiona, por si só, a pretensão de eternidade é nitidamente um sucedâneo de nossa vida desejante, como se lhe fosse possível exigir o direito à realidade. O que é doloroso também pode ser verdadeiro. Não optei por questionar a transitoriedade em geral, nem por advogar uma exceção para o belo e perfeito. Mas questionei o poeta, pessimista sobre a suposição da transitoriedade do belo comportar a sua desvalorização. Ao invés disso, ela implica um acréscimo de valor, né? Ou seja, o poeta acreditava que tudo aquilo que fosse efêmero, por isso mesmo, com menos valor, menos valia. E o Freud vai dizer, não seria o contrário? Aquilo que é efêmero, aquilo que passa, aquilo que acaba, não seria o essencial da vida, né? Aquilo que não é tangível não seria o essencial. E aí Freud continua. A limitação da possibilidade de fruição eleva a sua preciosidade. Afirmei assim ser incompreensível a ideia da transitoriedade do belo turvar a alegria que este nos proporciona. Quanto à beleza da natureza, ela sempre retorna no ano seguinte, após extinguir-se ao longo do inverno, e sua ressurgência pode ser considerada eterna em relação à duração de nossa existência. Vemos a beleza de nosso rosto e de nosso corpo desaparecer para sempre no decorrer da vida, porém essa efemeridade lhes confere novo encanto. Se houver uma flor que floresça durante uma única noite, se o seu florir
não nos parecerá menos fascinante por isso. Tampouco consigo compreender por que a beleza e a perfeição de uma obra de arte ou de uma realização intelectual devam ser desvalorizadas em razão de sua limitação temporal. Então Freud aqui vai questionar se obras de arte, se pinturas, se esculturas que eram reverenciadas na época dele, se daí a 100 anos, ou seja, por volta de 2016, se essas mesmas obras de arte não fossem reconhecidas pela sociedade. Por causa disso, elas deixariam de ser obras de arte? Né? E o Freud vai defender a ideia que, logicamente, que não. A obra de arte, mesmo se depois de um certo tempo ela deixar de ser obra de arte, ela não for mais reconhecida, ainda assim ela é obra de arte. E aí ele continua. Talvez sobrevenha um tempo em que os quadros e as estátuas que hoje admiramos se tornem em pó, ou que uma geração de seres humanos posterior à nossa deixe de apreciar as obras de nossos poetas e pensadores, ou mesmo uma era geológica em que todos os seres vivos desapareçam da Terra. Mas se o valor do que é belo e perfeito só pode ser determinado por seu significado em nossa vida emocional, ele não precisa sobreviver a esta e, consequentemente, independe da duração absoluta no tempo. Essas considerações me pareceram incontestáveis, mas notei que não causaram nenhuma impressão, quer no poeta, quer no seu amigo. Atribuí tal insucesso à intromissão de uma forte circunstância emocional, a qual turvara o julgamento deles, e acreditei tê-la encontrado mais tarde. Aqui o Freud, nos 3 próximos parágrafos, o Freud vai entrar num campo da metapsicologia, que é o estudo da psicodinâmica do inconsciente, né, que é uma questão muito técnica. Para eu explicar os 3 próximos parágrafos, eu teria que fazer um vídeo só sobre isso, e o vídeo ficaria muito longo. Eu prometo tirar um momento e fazer um vídeo só para explicar isso. Passarei um pouco mais de leve, mas o que ele vai dizer, primeiro, a psicanálise não consegue explicar por que entramos em luto, ou seja, por que sofremos por um objeto perdido, por uma pessoa perdida, por um ente querido. Por quê? Por que a morte e a finitude de algo acaba com a nossa satisfação e entramos em luto? Aí o Freud vai continuar. O gozo do belo lhes deve ter sido esmaecido pela objeção psíquica contra o luto. A ideia de que esse belo é transitório proporcionou à sensibilidade de ambos um gosto antecipado de luto em decorrência do seu ocaso. E eles, porque a psique instintivamente recua em face do que é doloroso, pressentiram que o gozo do belo seria afetado tão logo pensassem em sua transitoriedade. O que ele está querendo dizer aqui? Que o poeta e o seu amigo, eles optaram por não curtir, por não fruir a beleza daquela natureza, daquelas obras de arte, em virtude de sua finitude. Para que eles não entrassem em luto, o inconsciente deles automaticamente o defendeu da perda desses objetos. Então eles preferiram abrir mão de todas as coisas boas, de toda a satisfação que aquelas obras de arte, que aquela natureza estava causando neles. Aí que ele entra na metapsicologia pesada mesmo. O luto pela perda de algo que amamos ou admiramos parece tão natural ao leigo que ele o toma por evidente. Para o psicólogo, todavia, o luto é um grande mistério, um fenômeno de que não se tem clareza e ao qual inclusive se atribui obscuridade. Imaginamos possuir determinada capacidade de amar, chamada libido, que no início do desenvolvimento se volta para o próprio eu. Em seguida, porém, ainda bastante cedo, ela se afasta do eu e se volta para objetos, os quais, em certa medida, passam de maneira análoga a fazer parte de nosso eu. De forma geral, bem leiga, o que o Freud fala é que a gente circula entre objetos. Objetos aqui é tudo. Tá? O objeto na psicanálise pode ser inclusive o outro, o ser humano. Tá? Um outro ser humano pode ser dito como objeto no conceito de objeto para a psicanálise. Então o Freud vai falar que a gente entra em luto e troca de objeto. A libido circula entre objetos, a gente vai trocando de objetos, por isso que a gente continua conseguindo estar na sociedade. A gente abre mão de um objeto perdido, vai para outro, né? Isso circula. E depois ele continua. Pode então apropriar-se de um objeto substituto ou regressar temporariamente ao eu. Não compreendemos e até o momento não conseguimos esboçar uma explicação de por que esse desprendimento da libido de seus objetos deveria ser algo tão doloroso. O Freud questiona por que entramos em luto.
Constatamos apenas que a libido se mantém apegada a seus objetos e não renuncia àqueles que foram perdidos, mesmo quando há substitutos disponíveis. O luto é assim. A conversa com o poeta ocorreu no verão antes da guerra. Um ano depois esta eclodiu, privando o mundo de suas belezas. Ela não apenas destruiu a beleza das paisagens pelas quais passou em marcha. Isso aqui é um reflexo histórico lindo, isso aqui é poesia pura. Passou em marcha, eu vou começar o parágrafo de novo. Ela não apenas destruiu a beleza das paisagens pelas quais passou em marcha e das obras de arte com que topou em seu caminho, como também abateu nosso orgulho pelas conquistas de nossa cultura, nosso respeito por tantos pensadores e artistas, nossa esperança pela tão aguardada superação das diferenças entre povos e raças. Maculou a sublime imparcialidade de nossa ciência, despiu completamente nossa vida pulsional, despertou em nós os maus espíritos que acreditávamos ter domado ao longo do século da educação propiciada por nossos semelhantes mais nobres, apequenou novamente nossa pátria e tornou o resto do mundo vasto e distante. Despojou-nos de muita coisa que amávamos e nos revelou o perecimento de outras tantas que julgávamos sólidas. Olha que maravilhoso, né? O Freud vai tratar de maneira poética, metafórica e simbólica as consequências de uma guerra, né? Não só na questão física, que é da morte, da finitude do corpo de pessoas, né? Como ele vai tratar da poesia por trás da guerra, né? O que a guerra é capaz de destruir. A guerra é capaz de destruir séculos de construção humana, né? Lembrando que o Freud está na faixa de 1900, então ele ainda está bebendo do caldo aí do iluminismo, da Revolução Francesa, da Revolução Industrial, né? De todos os ideais dos filósofos ativos da época. E aí ele vai questionar que isso tudo ficou perdido no meio de uma guerra. E ele ainda não sabia da Segunda Guerra Mundial. Lembrando que Freud morre antes da Segunda Guerra Mundial. Não é surpreendente que nossa libido tão carente de objetos se tenha ocupado com intensidade ainda maior do que nos restou, e que o amor pela pátria, o afeto pelo que nos são próximo e o orgulho pelo que não é comum se tenham subitamente fortalecido. Mas os bens hoje perdidos deixaram de ter valor para nós, porque se revelaram perecíveis e incapazes de resistir? Para muitos de nós parece que sim, mas penso uma vez mais que isso não se justifica. Para mim, aqueles que pensam desse modo e parecem dispostos a uma renúncia duradoura, ou seja, aqui o Freud vai analisar as pessoas que renunciam aos seus prazeres, a curtir as coisas boas da vida, porque essas coisas são finitas, na opinião dele, que pensam desse modo e parecem dispostos a uma renúncia duradoura, porque o precioso não se pôde sustentar, apenas se encontra de luto pelo que foi perdido. Sabemos que o luto, por mais doloroso que seja, transcorre de maneira espontânea, ou seja, o luto é singular. Cada pessoa reage diante da finitude da vida de uma forma, e esse luto é baseado na história da pessoa, no caldo cultural que essa pessoa viveu, nas suas éticas, nas suas moralidades, nos seus ideais de finitude, de fim da vida. É isso que vai determinar o luto de cada pessoa e o tempo também. Quando ele enfim tiver renunciado ao que foi perdido e assim se tiver consumido e nossa libido se encontrar novamente livre, caso ainda formos jovens e tivermos vigor, os objetos perdidos serão substituídos por outros tão preciosos ou ainda mais preciosos. É de se esperar que não se passa nada diferente disso com as perdas causadas por essa guerra. Assim que o luto for superado, olha que lindo como ele encerra o texto. Assim que o luto for superado, notaremos que nossa autoestima pelas realizações culturais não terá sucumbido à experiência de sua caducidade. Continuaremos a reconstruir tudo que a guerra tiver destruído. Quem sabe em solo mais firme e perene do que antes. Então esse é o texto Transitoriedade, extremamente pertinente para os dias que estamos vivendo, de pandemia,
de muitas mortes, né? De muitas pessoas adoecendo, de governos autocráticos, de governos suicidários. E o Freud nunca esteve tão atual num texto que parece tão pequeno, contudo tão profundo. Um abraço a todos. Se você estiver assistindo esse vídeo até o final, ou esses stories, né? A depender da forma que você assistir, compartilhe o nosso conteúdo, curta o meu conteúdo aí, dá essa força, dá esse feedback para o nosso trabalho aí. E em breve teremos mais conteúdo. Um abraço.